Pois é, vamos começar com essa questão envolvendo o mercado internacional, né? Os norte-americanos estão, de fato, comprando o ovo produzido aqui no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, presidente. Bom, nós temos que, antes de entrar diretamente, né, que também é um dos fatores que levou a esse aumento aí nos últimos 2, 3 meses aí do preço do ovo, né? A gente tem sempre como posicionar melhor aí a informação toda, tem que fazer um pequeno resgate, tá? Então, se você me permitir, eu vou fazer rapidamente, que aí a gente consegue, na sequência, Claro. encaixar, né, a informação aí do mercado americano. Bom, a avicultura do Rio Grande do Sul, falando especificamente a parte de ovos, tá? A gente representa aqui também parte de carne de frango, mas especificamente ovos, né? Tá nas regiões aí, Vale do Taquari, Serra Gaúcha, né? Região norte, né? Tá mais concentrada aí na Serra, né? Do Rio Grande do Sul e também no Vale do Taquari. E no ano passado, com o advento aí das enchentes que nós tivemos, né, no Rio Grande do Sul, as regiões de produção avícolas foram muito afetadas, tá? Gerando aí mortalidade, né, de aves, aviários aí de produção de ovos aí que tiveram praticamente perda total, né, estruturas, né, e a logística de escoamento, né, da produção e também de recebimento de rações. Então, nós já tivemos esses problemas em 2024, né, e as consequências ainda sofremos até hoje. Logo em seguida, né, julho, tivemos uma situação sanitária no estado do Rio Grande do Sul, que foi um caso de uma doença de obrigação, de uma enfermidade de comunicação obrigatória da Organização Mundial da Saúde. O nome dessa enfermidade é Newcastle, né? Tivemos também no Vale do Taquari, no município de Antagorda, né, que gerou uma série de embargos, né, seguindo todos os protocolos de emergência sanitária, gerou uma série de embargos, né, para a avicultura do estado do Rio Grande do Sul de exportação de ovos. Inclusive, nós temos países até hoje, potenciais importadores, como o Chile, né, que ainda está com as importações suspensas do estado do Rio Grande do Sul. Dito isso, já pulo para 2025, né? Janeiro, fevereiro, o calor excessivo afeta as aves, diminui a conversão alimentar, a ave tem estresse calórico, a postura, a produção de ovos, ela é prejudicada, né? Muitas vezes, quando se tem a produção, às vezes consegue se perceber aí que é um ovo menor que vem para o mercado, né? E tivemos também uma mortalidade. E paralelo a isso, agora eu entro então na questão dos Estados Unidos. Estados Unidos no ano passado, e já vem também em anos anteriores, mas o ano passado foi mais acentuado, né, o caso de influenza aviária nos Estados Unidos, a gripe aviária, né, que dizimou mais de 20 milhões de aves poedeiras. O que afeta isso? Estados Unidos é um potencial consumidor, potencial produtor, potencial exportador, né? E essa informação ela foi rápida para o mercado. A dúzia de ovos lá chegou a 8, 9, 10 dólares, convertendo isso em reais, chega a quase 80 reais, para vocês terem ideia. E essas informações de aumento, de dificuldade, de falta de oferta, isso, né, afeta o mercado, a especulação está aí em todos os setores da economia, né? Então, o encontro desses fatores que culminou nessa alta do ovo fora de uma época normal. Em outros anos, era bem o contrário, até diminuíamos o preço do ovo. E agora também entramos na quaresma, né, onde se diminui muito o consumo de carnes, né, por parte aí, né, de quem segue os ritos religiosos, né? E nós tivemos com todos esses adventos, Ronaldo, e nosso amigo que está ali no Tomás. estúdio, Tomás. Tomás, tivemos com todos esses adventos uma cautela do setor também de reduzir um pouco a produção, né, os produtores por iniciativa própria, né, com todas as adversidades que nós citamos, com todos os problemas, né, eles tiraram o pé do acelerador, né, no sentido, opa, vamos nos recuperar, vamos receber os recursos emergenciais aí que o governo prometeu aí para se restabelecer, né, reconstrução de estradas. Isso às vezes não chegou, e quando chegou, não chegou da maneira certa. Então, é esse conjunto de fatores, e aí nós começamos a exportar para os Estados Unidos agora em início de março, e não ovos para consumo direto para a população, são ovos para a indústria de processamento. Então, veja bem, isso não afeta muito o preço do ovo, o que afeta é esse conjunto de fatores. Não sei se eu consegui dar uma explicação bem completa para vocês,
mas é isso aí que a gente tem levado aí para a população, para o próprio governo, para a imprensa como um todo. Presidente José Eduardo, com certeza, acho que ficou bem esclarecido, mas também me ocorre que a proteína do ovo vai sair valorizada disso tudo, né? Porque a atenção fez com que as pessoas entendessem a importância desse alimento. Não, muito boa sua colocação, porque nesse meio todo até nós tivemos a oportunidade, né, de levar para a população, né, uma nova forma de apresentação da proteína ovo, como você falou. Né? Há muito tempo atrás, né, o ovo era condenado como vilão do colesterol. Depois, através da ciência, através de universidades de renome, tanto a nível nacional quanto internacional, o próprio Instituto Americano de Cardiologia, cerca de 4, 5 anos atrás, também publicou um artigo, né, revertendo esse conceito que o ovo era o vilão do colesterol. De lá para cá, nutricionistas, endocrinologistas, cardiologistas começam, né, a ter uma visão sobre o ovo na alimentação humana como um alimento funcional. Então começa aí também já uma revolução, no bom sentido, né, desse alimento começar a ter um conceito positivo, né, e entrar cada vez mais na dieta das pessoas. Aí vem o mundo fitness, que também vem essa explosão de usar a albumina, né, o ovo como um ponto de equilíbrio na nutrição, né, também aumenta a demanda. E aí nós temos outros fatores, né, que é a gastronomia, que também viu no ovo, que se via antigamente, né, e se vê até hoje, e ainda é muito bom, né, se via o ovo frito, o ovo cozido, o omelete. Aí vem a gastronomia, né, hoje com todos esses reality shows, né, chefes de cozinha em alta, uma formação acadêmica, e começam a utilizar o ovo também em muitas receitas, né, das mais diversas refeições, né, da mais simples à mais sofisticada gastronomia. Então houve essa transversatilidade, que eu chamo, né, do ovo frito, do ovo cozido, né, para todo esse universo. E aí nós temos mais um fator ainda, Thomas e Ronaldo. Nós estamos com uma indústria de processamento de ovos, né, 2 instaladas aqui no Rio Grande do Sul, transformando o ovo in natura em ovo líquido e ovo em pó, né, trazendo para o consumidor, trazendo para a indústria que produz pães, massas, biscoitos, né, já o ovo líquido, só clara ou só gema ou integral, né, e também a albumina, né, também para o mundo dos esportistas, né, trazendo esse produto, né, alternativo em melhores condições de uso, não perdendo as propriedades funcionais e nutricionais que vem cada vez mais se reestabelecendo no mercado. Inclusive no exterior, a gente já pôde comprovar, tem já lá ovos líquidos em pó, né, aromatizados, né, com legumes, né, com sabores e tudo mais. Então é uma revolução, é uma versatilidade desse alimento que ele acabou agora com esse acontecimento, com esse cruzamento de fatores que eu citei, né, e se evidenciando. Presidente José Eduardo, no seu conhecimento e experiência, e vendo que o mercado regulamenta e regula os preços, o senhor tem uma ideia de que daqui a pouco o preço pode voltar a baixar novamente nas prateleiras? O senhor tem alguma ideia? Sim, a gente tem dito isso, inclusive divulgamos uma nota, né, recentemente, né, justamente colocando para o consumidor, seja a dona de casa, o consumidor do dia a dia, o esportista, o chefe de cozinha, né, o grande supermercado, né, nós temos que analisar assim, que essas adversidades elas não são ad eternas, né? Então, por exemplo, o calor já não existe mais, né? A crise nos Estados Unidos ela vai se resolver. O governo americano aportou recentemente quase $1 bilhão, né, para dar amparo à produção, para resolver a situação lá da gripe aviária, né? A quaresma vai passar. Então, assim, com certeza nós vamos voltar a um ponto de equilíbrio. O que aconteceu é que foi um conjunto de fatores, essa cautela na produção, né, e o compromisso do setor de não deixar faltar o produto no mercado, né? Isso não vai acontecer, né? Nós temos uma produção, Ronald e Thomas, no Brasil de quase 57 bilhões de unidades de ovos ano, e nós não exportamos 1%, mesmo com esse movimento todo, né? Mesmo que países que os Estados Unidos abasteciam estão se redirecionando também para o Brasil,
né? Mas nós não temos assim, uma exportação que vai afetar, né, esse fluxo comercial de abastecimento do mercado interno. E se por acaso tivermos um crescimento, né, que nós possamos chegar lá aos níveis do frango de corte, que exporta aí quase 40% da sua produção, com certeza, com a automatização, com a tecnificação das nossas granjas, das nossas indústrias, né, nós vamos produzir para atender o mercado, né, porque essa proteína realmente ela faz parte, né, da alimentação das pessoas e é base para a produção de muitos alimentos. Como é que estão os custos para os produtores, para quem está na avicultura, né, produção de aves? Sabemos aí que tem questão, envolve rações, entre outras, em outras questões. Como é que está esse custo e se realmente o produtor está conseguindo ter um lucro, presidente? Bom, importante pergunta também, né? A gente também, só um pouquinho, antes de analisar o custo, outro fator que é importante o consumidor saber, né? A imprensa, né? Que nós temos uma produção, um custo dentro da nossa porteira. Tá? Temos um reajuste, uma margem dentro da nossa porteira para poder justamente suportar esses custos. Da porteira para fora, aí no varejo, nos supermercados, né? Se ampliam as margens, mas aí também é a fatia dos supermercados também para poder girar o produto, poder colocar ele à disposição do consumidor. Então é importante também a gente citar isso aí. Mas assim, a gente vem observando, por exemplo, o milho, né? O milho é o grande problema da avicultura do Rio Grande do Sul. Por que o grande problema? Porque o Rio Grande do Sul não é autossuficiente em milho, né? Nós, nos últimos 4, 5 anos, né, a gente vem buscando fora do estado do Rio Grande do Sul, né, teve ocasiões que chegou até a 3 milhões de toneladas, mas em torno de 2,5 milhões de toneladas fora do Rio Grande do Sul, porque nós tivemos aí estiagens, né, alguns problemas, né, de logística, né, e o Rio Grande do Sul ele ainda não é autossuficiente, né, ele não produz para atender o consumo interno, ou seja, numa safra, digamos que regular ou normal, se chega a 5 milhões e 700 a 5 milhões e 900 mil toneladas. Só a avicultura do Rio Grande do Sul consome 3 milhões. Mais a suinicultura em torno de 2 milhões e meio, 2,600. Só aí já foi o que é produzido no Rio Grande do Sul. Aí tem o leite, que vem utilizando, né, também milho para silagem, para ração, né, o gado bovino também usa parte do milho para ração, né, quando é sistema confinado. E nós temos também a exportação, né? Nós exportamos milho para outros estados. Santa Catarina tem o déficit maior ainda que o Rio Grande do Sul, então ela busca milho no Rio Grande do Sul, principalmente da região norte, nordeste, né? Se exporta para outros países. Então, veja bem, então isso aí afeta o nosso custo. 70% do custo da ração das aves é milho, né? É o milho que está aí, que faz parte da ração, que compõe a ração das aves. Então, assim, quando há os reajustes, o produtor procura a sua margem de ganho para manter o seu negócio, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo, o produtor está conseguindo manter o seu negócio com uma margem, né, acima do custo de produção, mas tivemos aí períodos bem complicados. Se eu vou me reportar, há no máximo 2 anos atrás, né, quando a saca de milho bateu a casa aí dos R$100, né? E aí o produtor trabalhou com prejuízo um bom período. Mas agora não, está estabilizando o produtor, a indústria de processamento, né? Mas nós vamos ter esse retorno à normalidade aí que eu comentei com vocês. Presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo dos Santos, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e tomara que as coisas sejam superadas rapidamente. Eu que agradeço a oportunidade e realmente é um momento, né, que, infelizmente, com a crise que acontece nos Estados Unidos, né, abre, né, uma oportunidade de expandir, né, a exportação dessa proteína que nós produzimos aqui no estado, e, ao mesmo tempo, né, isso traz benefícios e estrutura econômica, não só para o produtor, como para os municípios e para o próprio estado. Grande abraço a todos e um excelente final de semana. Igualmente.